Então, sobre o projeto Heroínas Negras da História Não Contada do Brasil, narrativas didáticas para a escola, terreiro e comunidade, acho que a primeira coisa é falar de um ensinamento de uma ancestral, nossa mais velha, Macota Valdina. Ela vai dizer pra gente da importância da gente contar histórias não contadas e que a gente precisa começar do lugar onde a gente está, de quem a gente é, do nosso lugar no mundo. Então acho que dizer que quando eu concebi esse projeto, lá no finalzinho de 2019, foi um pouco num momento em que eu estava também pesquisando a história não contada das minhas ancestrais, das minhas familiares, das mulheres negras da minha família. E me deparei com esse universo, né, de narrativas silenciadas, narrativas não contadas. E desde então concebi esse projeto, que ele é executado pelo PET Povos de Terreiro e pela Política de Extensão Universitária aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e se propõe a contar e recontar histórias de mulheres negras para crianças, para adolescentes, em narrativas lúdicas e didáticas, para escolas públicas, para terreiros e para comunidades. Toda história é feita de começo, meio e começo. Já nos disse o mestre Nego Bispo, as nossas vidas não têm fim. A geração avó é o começo, a geração mãe é o meio e a geração neta é o começo de novo. Início, meio e início. Caminhar junto com a ancestralidade também passa por compreender que esses passos vêm de longe. Entre o quintal de casa, o quilombo, a luta pela liberdade, a favela e a roda de samba, mulheres negras como Tia Seata, Teresa de Benguela, Tia Simoa, Carolina de Jesus e Dona Ivone Lara foram fundamentais à construção de um país de Marias, Maíns, Marielles, Malês, onde indígenas, negros e pobres parecem dizer mais sobre o Brasil do que a ordem e o progresso. Heroínas Negras da História Não Contada do Brasil é um projeto que reconta essas e outras histórias no mesmo passo que redesenha, renomeia e retoma a potencialidade afro-ameríndia e contracolonial, por meio de narrativas didáticas e oficinas lúdicas voltadas para crianças e adolescentes de escolas da rede pública de ensino, terreiros, comunidades tradicionais e organizações comunitárias, além de desenvolver material informativo para professores, educadores sociais e monitores, através da realização de vídeos, livro didático e roda de conversa sobre as leis 10.639/03 e 11.645/08. A colonialidade aniquila corpos, mas também produz hierarquizações no campo dos saberes, como bem nos diz nossa mais velha Sueli Carneiro, quando vem explicando o dispositivo de racialidade e o epistemicídio. Contar a nossa história é assim justiça epistêmica, mas é também brincar com o corpo, com o lúdico, produzir saberes encantados que dialogam com memórias ancestrais e com potências da gente, e também da nossa avó, da mãe, do pai, da tia, das pessoas de referência dos nossos laços afetivos, que são pedrinhas miudinhas. Estão aí, nas experiências de alegria, comunidade e afeto compartidas, por exemplo, nas redes de solidariedade, no cuidado e no samba que se faz junto e subverte um cotidiano brutal, de aniquilamento do nosso corpo e das nossas subjetividades. Carolina Maria de Jesus, mulher negra favelada, catadora com uma história dura e por muitas vezes difícil. Quando a gente vai contar a história dessa mulher que abrilhantou a literatura brasileira com a sua escrita visceral, a gente fala das belezas. Um conjunto de fotos bonitas e uma oficina de confecção de pérolas literárias, onde as crianças se aproximam da história através da produção de adereços feitos com miçangas. Contamos também com a cantora e sambista Clementina de Jesus, que utilizou a sua voz para ecoar um legado ancestral afro-referenciado em potentes cantigas populares. Nessa oficina, a principal proposta é confeccionar instrumentos feitos a partir de materiais recicláveis, ensinando sobre a importância de tecer de novo, reusar de outro jeito, e assim trazer as crianças para perto da musicalidade da artista. Também falamos de Dandara, que lutou pela liberdade juntamente com Zumbi e outros, construindo Angola Janga, uma comunidade quilombola mais conhecida como Quilombo dos Palmares.
A fim de trabalhar a representatividade feminina em nossas lutas e construções coletivas, é que nessa oficina construímos bonecas de pano amarrados, as abaiomis, um legado ancestral criado pela artesã Lena Martins. Com as bonecas prontas, as crianças rememoram mulheres especiais de suas próprias histórias e as dedicam a elas. Esperança Garcia, que enfrentou um conjunto de violências sem medidas, era mulher negra escravizada que sabia ler e usou seus saberes de forma estratégica. Fez uma carta onde denunciou o que estava vivendo e recentemente foi considerada a primeira advogada do Piauí. Assim, a oficina Esperançar Lutas e Sonhos convida os adolescentes e jovens a confeccionarem artes visuais, usando de alguns materiais e técnicas para fazerem denúncias e críticas relacionadas a temáticas contemporâneas, vivenciadas em seus territórios e seus anseios coletivos. Luísa Maim, também muito engajada na luta abolicionista e quituteira de profissão, nossa heroína auxiliava na articulação de levantes através de mensagens escondidas nas delícias de seu tabuleiro. Com essa história, a gente fala da revolta dos malês e depois a oficina A Espiã e Beijada faz chacadas com as crianças, com mensagens escondidas que, a partir do jogo, revelam o lugar da comunicação, da criatividade e do senso de coletividade para a gente lidar com uma variedade de situações na vida. Mãe Estela de Oxóssi foi a quinta Yalorixá de um dos terreiros de candomblé mais tradicionais da Bahia, o Ilê Axé Opô Afonjá. Enfermeira de profissão, trabalhou na saúde e também foi uma grande intelectual da comunidade, com vasta produção literária, tendo ocupado uma cadeira na Academia de Letras da Bahia. Na oficina, partimos do seu livro O que as folhas cantam para quem canta folha, ensinando as crianças a plantarem espada de São Jorge e por aí tratando de educação ambiental, dançando folhas com formato de espada, segundo os ensinamentos de Mãe Estela. Já Maria Filipa foi uma marisqueira da ilha de Taparica, que junto com outras mulheres contribuiu com a história da real independência no Brasil, ocorrida na Bahia em 2 de julho de 1823. A narrativa enfatiza a importância dos caboclos e caboclas de Julho para a libertação do país do domínio português, e a oficina Catando Mariscos no Mar das Memórias brinca com as crianças a partir de suas histórias do mar, enfatizando o lugar do lúdico e da memória na construção da identidade do povo negro. Mercedes Batista, por sua vez, foi dançarina de dança afro, a primeira bailarina negra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Além da dança, também atuou no Teatro Experimental do Negro. Desafiando o formato do balé clássico, Mercedes desenvolveu uma prática de balé pé no chão. E por isso, a oficina convida as crianças a botarem os pés no chão e experimentarem diferentes texturas e sensorialidades. O objetivo é sentir o corpo e aprender com a sua sabedoria ancestral. Assim, uma grande brincadeira sensorial se torna uma forma das crianças exercitarem a potência do seu corpo e da imaginação. Afinal, onde os pés podem nos levar? À frente de seu tempo, Rainha Teresa de Benguela foi uma mulher negra que liderou o Quilombo do Quariterê, onde comandou a estrutura política, econômica e administrativa e organizou um sistema de defesa, além de um sistema democrático participativo, uma espécie de organização parlamentar. Assim, a influência de sua história, a oficina propõe aos adolescentes um parlamento simulado, mobilizando debates importantes como o meio ambiente, a reforma urbana, a educação e a saúde pública. Tia Ciata foi mãe de santo, que sabia da cura das ervas e também foi sambista, cantora e compositora, interessada em exaltar a cultura afrodiaspórica através das rodas de samba feitas no quintal de sua casa, na região da Pequena África, no Rio de Janeiro. A oficina, no batuque deste terreiro, Nosso Corpo é Tambor, incentiva as crianças às práticas de percussão corporal, refletindo a musicalidade presente no nosso corpo. Chica Manicongo foi sacerdote quimbandeira, que chegou no Brasil escravizada e recebeu um nome de batismo. A heroína andava pelas ruas com um vestido feito de um pano amarrado, o que desafiava a ordem colonial estabelecida, tanto por contrariar os papéis de gênero, quanto pelo significado dessa vestimenta que era atribuído à feitiçaria. Essa oficina, voltada para adolescentes e jovens, propõe uma conversa sobre moda e como modos de vestir constitui código de identidade cultural, ao mesmo tempo que traz tecidos para experimentar as possibilidades de vestir, independentemente do gênero ou da sexualidade das pessoas.
Dona Ivone Lara foi rainha do samba. Além de enfermeira e assistente social com mais de 30 anos de carreira, veio de lá pequenininho, pisou no chão devagarinho e fez história. Cheia de influências musicais na família, foi pioneira a usar a música nos tratamentos de saúde mental. Além de cantora, foi também compositora e instrumentista, tendo composto mais de 200 sambas. A oficina se inspira em sua história e em suas letras e faz uma brincadeira de jogo da memória musical com as crianças. Outra história maravilhosa envolve o movimento dos jangadeiros no Ceará, na luta pela abolição da escravização, que ocorreu na província 4 anos antes da abolição no Brasil. Tia Simoa é personagem dessa história. Quitandeira autoemancipada, lutou ao lado do marido José Napoleão e do Chico da Matilde. Na oficina Piratas da Liberdade, retomamos alguns elementos centrais na história com as crianças, por meio da criação coletiva de um teatro de sombras. E por fim, Dona Onete, nossa heroína contemporânea, que é a rainha do carimbó chamegado. Antes de cantar, foi professora que uniu os saberes locais à história e à cultura do Pará. Após se aposentar, resgatou heranças negras e indígenas do norte do país para criar seu repertório musical. Atualmente, em uso de uma cadeira de rodas, nem a idade nem a dificuldade de mobilidade a impedem de cantar. Na oficina, brincamos o carimbó com as crianças e depois de construir coletivamente com elas uma grande saia de chita cheia de flores e adereços. Estudantes dos programas de fomento à extensão, bem como extensionistas voluntários e bolsistas do PET Povos de Terreiro, realizam as atividades em escolas públicas, terreiros e associações comunitárias. Trabalhar com as histórias é a possibilidade de ecoar a voz ancestral dos sujeitos historicamente esvaziados pela colonialidade. No Caminho das Sabenças de Leda Maria Martins, temos entendido que a encruzilhada pode ser uma ferramenta pedagógica importante, produtora de múltiplas temporalidades e espacialidades, reforçando para as crianças e adolescentes que brincam com a gente modos mais potentes de ser e estar no mundo.